pessoal, voltamos, estamos de volta. Acabou o nosso precioso intervalinho, né? Essa é a nossa segunda aula de hoje, né? Terceiro horário, segunda aula de espanhol. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Saudações aí para os colegas professores. Hoje, dia 27 de agosto, um sábado letivo, referente a uma quarta-feira, né? Como todo sábado letivo, a gente faz revisão de conteúdo. Nesse mês de agosto, nós conhecemos, aprendemos, conjugamos, usamos, identificamos o presente do subjuntivo. Então, na primeira parte da aula, nós revisamos para que serve o subjuntivo, né? Dúvida, desejo, probabilidade, para expressar uma ação possível no futuro. Vimos a construção do presente do subjuntivo regular, dos verbos regulares. Fizemos exercícios e, na sequência, revisamos os verbos irregulares. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar com os nossos exercícios sobre verbos irregulares no presente do subjuntivo. A gente fez questão 1, questão 2, interrompemos porque era hora do intervalo. E agora a gente retoma. Vamos lá? Ó, a gente tinha feito essa questão 2 e aqui, né, a segunda aula de hoje, a gente continua fazendo a questão 3. Eu estou marcando 1 minuto para que vocês possam ler a questão, para que vocês possam fazer por eliminação, né, e encontrem uma resposta, né? A gente vai aprende na prática, vai aprendendo na prática. Então, o Renan vai marcar para vocês acharem resposta para a questão 3. 1 minuto, Renan, por favor. Isso. Então, pessoal, vamos lá. O verbo é o verbo pedir. Esse verbo, no presente do indicativo, a gente está trabalhando verbos irregulares. Ele troca por i, a vogal é por i. No presente do indicativo é yo pido, tu pides, ele pide.
Essa irregularidade no radical, ela vai para o presente do subjuntivo. Que eu pida, que tu pidas, que ele pida, pidamos, dessa vez, né? Que outros pidamos, troca, que outros pidais e que eles pidam. Nesse caso, né, vai alterar para primeira pessoa nós outros e vosotros. Mas a nossa resposta, ela é na terceira pessoa do plural. Termina com N, né? Então, quizás pidam. Quizás quer dizer talvez. Pidam consejos a ti. Questão 4, verbo irregular. A gente continua com os verbos irregulares. O Renan vai marcar para a gente 1 minuto, Renan. Achem resposta. Bora lá. Quando o verbo é o verbo a ser, o verbo a ser é um verbo irregular, a irregularidade no subjuntivo deriva do presente do indicativo. No presente do indicativo, esse verbo sofre acréscimo de G. A raiz é essa que eu acabei de escrever aqui para vocês. Hago, yo hago, tu haces. Deriva do presente da primeira pessoa, né? A irregularidade vai vir da primeira pessoa. Então, que eu haga, que tu hagas, que ele haga, hagamos, hagais, hagan. O sujeito da frase aqui é nosotros, então que nosotros hagamos. Letra C. Quando hagamos la torta, chamaremos a tus amigos. Pronto, letra C. Quinta questão, também verbo irregular. Lembre da irregularidade no presente do indicativo, né? Como é que fica no indicativo? Aí você traz a irregularidade para o subjuntivo. A gente vai marcar, Renan, 1 minuto. Então, repare, quizás quer dizer talvez, né? Joaquim aprovar. O verbo é o verbo aprovar, significa aprovar. Esse verbo no presente do indicativo, ele sofre de tongação. Então, ó,
yo deriva do presente do indicativo, né? Eu apruebo, tu apruebas, ele aprueba, aprovamos não troca, aprovais não troca, aprueban. É sempre bom a gente pegar como referência a primeira pessoa, tá? Do indicativo para trazer para o subjuntivo. Então, quizás Joaquim, ele, né? Joaquim, que eu apruebe, né? Que eu apruebe, que tu apruebes, que Joaquim apruebe, né? Quizás Joaquim apruebe. Casi no me sale. Quizás Joaquim apruebe las facturas. Facturas são, como no português, as facturas, né? Contas. 6. Acho que a última dessa sequência, sim, né? A gente vai marcar, Renan, 1 minuto aqui também. 1 minuto. Bora lá. Então, o verbo poder. O verbo poder, quando ele é conjugado no indicativo, ele troca esse o por o e, né? Fica, portanto, yo puedo, tu puedes, ele puede. Podemos não troca, podeis também não troca e pueden mais uma vez. Essa raiz irregular, né? Essa troca de o por o e, vai para o subjuntivo. Que yo pueda, que tu puedas, que ele pueda. Podamos, não altera, podais e puedan mais uma vez. Então, quando Carolina, ella, né? Pueda, tá na letra? Comprará um piso. Beleza? Então, a gente encerra aqui esses exercícios no presente do subjuntivo, né? Revisamos todo o subjuntivo nessa aula, regular e irregular. Vamos trabalhar a interpretação de texto. Temos aqui um texto, conforme estava planejado, estava programado ali, né? E umas questões sobre esse texto. Estou aqui só verificando, né? Para a gente saber o que, que a gente tem aqui. Vamos fazer a leitura em espanhol. Você vai acompanhar a leitura comigo em espanhol. Na sequência, a gente vai para as questões. E aí, chegando nas questões, a gente comenta, né? Lê o enunciado, dá as dicas para interpretação de texto. O título do texto é Cafés de Madrid. Como eu disse para vocês, vou primeiramente fazer a leitura em espanhol. Essa primeira leitura em espanhol, ela permite a gente ter uma ideia de o quanto a gente conseguiu entender do texto, né? Eu acredito que ter essa convivência com a língua, de poder ler em espanhol e entender sem ficar traduzindo, né, já se preocupando com a tradução, eu acho que essa habilidade faz ganhar tempo, né? Por isso que eu sempre proponho que a gente faça a primeira leitura em espanhol. E aí, na sequência, é que a gente traduz, né, para tirar dúvida, né, para realmente confirmar se aquilo que você leu corresponde.
ao que você entendeu. Então, uma tradução serve como uma verificação. Mas o objetivo seria esse, de que a gente tivesse condição de ler em espanhol e em espanhol mesmo já entender e partir para as respostas, né? Eu acho que a tradução ela é algo a mais e termina muito é, demandando tempo, né? Primeira leitura em espanhol. Cafés de Madrid. A finales del siglo XIX, por Madrid, se extendían los cafés como ahora se extienden los bancos. La costumbre de tomar café en un lugar público, especialmente diseñado para ello, comenzó en Viena. Puede que hacia el siglo XVIII, o quizá antes, pero enseguida se aclimató perfectamente en el sur de Europa, debido fundamentalmente al buen clima que permitía la existencia de las célebres terrazas a lo largo de casi todo el año. Pronto. En Madrid, como en otras muchas ciudades de Europa, los cafés han servido, sin embargo, para mucho más que para deleitarse con una taza de humeante café. En efecto, casi desde el principio, estos locales públicos se convirtieron en auténticos metideros, cuevas de conspiradores y ateneos culturales. En Madrid y en toda España dieron lugar a un fenómeno entre lo cultural y el vulgar chismorreo, quizá único, al que se dio el nombre de tertulia. De aquellos cafés, de aquellas tertulias en las que no fueron menos famosas las centradas en el mundo de la tauromaquia, en una época en que aún intelectuales y artistas no se dedicaban a censurar y denigrar la llamada fiesta nacional, no queda más que el recuerdo, o en su caso, un banco o caja de ahorros. Tan solo uno de estos cafés literarios madrileños ha sobrevivido a la voracidad de la piqueta o a la de la especulación, el Café Gijón. Então, agora a gente vai fazer a tradução para o português. Então, você vai acompanhar agora a tradução em português e aí procure ver o tanto que você entendeu em espanhol. Café ou café é café como no espanhol, tá? No português, café é a mesma coisa, o café. Mas também é como a gente chama em espanhol lanchonete. O que significa dizer que em espanhol um café é um lugar não somente para tomar café, mas para fazer um lanche. Você vai encontrar outras coisas ali, né? Um café, cafeteria, tá? E aí nesse texto ele fala pra gente da origem, porque antes as pessoas tomavam café em casa, né? E aí em Viena, capital da Áustria, né, é que se teve ideia de se conceber
um lugar especialmente para tomar café, para servir café com outras coisas, né? Com bolo, enfim. A ideia veio dali e pegou, se espalhou por todo mundo. Então, o autor do texto usa o texto para falar dessa prática, da origem dessa prática, né? Especialmente em Madrid, né? Capital da Espanha. Então, ó, no final do século XIX, né? Lá pelo final do século XIX, por Madrid, se espalharam. O serviço, traduzir é você dizer como se diria na nossa língua, né? A gente diria se espalharam e não se estenderam, não é isso? Então, no final do século XIX, por Madrid, se espalharam os cafés, como agora, as cafeterias, se você quiser, como agora se espalham ou se estendem os bancos, né? Olha essa comparação que ele fala. No final do século XIX, né, se multiplicava por Madrid os cafés, né? Como agora atualmente se espalham os bancos. La costumbre, o costume, o hábito de tomar café em um lugar público, especialmente desenhado para isso, essa palavra ejo significa isso, né? Também pode ser em espanhol isso. Especialmente é um demonstrativo, né? Ejo, ele se refere, ele vai se referir a algo mencionado anteriormente. E esse algo mencionado anteriormente é um fato, né? Então, o hábito de tomar café em um lugar público, especialmente desenhado para isso o quê? Tomar café num lugar público, né? O fato de, né, tomar café num lugar público. Especialmente desenhado para Ejo, começou em Viena. Talvez, nesse puede que Ásia, talvez, né, no século 17, 15, 18, né? 18. Talvez por volta do século 18. Ou talvez antes, quiçá antes. Mas, em seguida, se climatizou perfeitamente no sul da Europa, devido fundamentalmente ao bom clima, que permitia a existência dos célebres terraços ao longo de quase todo o ano. O que ele chama de terraço, né, é aquelas mesinhas na porta dos estabelecimentos, nas calçadas, né, ou aquelas varandinhas que vão ali para fora do edifício, né, onde você pode sentar, pedir um café, comer alguma coisa, conversar, ler um jornal, usufruir da vida, né? Em Madrid, como em outras muitas cidades da Europa, as cafeterias serviram, no entanto, para muito mais que para deleitar-se com uma xícara. Taça xícara é uma falsa cognata, né? Uma xícara de café, humeante vem de humo é fumaça, né? Fumegante seria mais ou menos essa palavra, humeante, fumegante, né? Serviu para muito mais do que para deleitar-se com uma xícara de café fumegante. Em efeito, de fato, quase desde o princípio, estes locais públicos se converteram, se transformaram. Converter em espanhol é um verbo muito usado no sentido de transformar, né? Se converteram, se transformaram em autênticos, aí ele chama de metideiros, né? É uma palavra do espanhol, tá entre aspas, porque é meio como se fosse uma gíria, né? Eu vou traduzir como gueto, tá? Autênticos guetos, metideiros. Covas de conspiradores e ateneus culturais. Ateneu é um lugar, um espaço para se debater, acho que vem do grego, inclusive, viu? Debater, se falar sobre literatura, né?
ele usa uma palavra perfeita, atual, hoje, que ainda se usa hoje, que é tertúlia. Então, o que ele está querendo dizer é que os cafés serviam para mais do que tomar um café e comer alguma coisa, mas era um encontro entre pessoas que se interessavam por literatura, falar sobre literatura, discutir literatura. A gente está falando de um período onde não tinha televisão, né? Então, as pessoas se encontravam e o entretenimento era leitura, eram livros, né? Conversas. Então, nesse caso, é o que ele quer dizer a respeito dos cafés, dos primeiros cafés em Madrid. Em Madrid e em toda a Espanha, deram lugar, os cafés deram lugar a um fenômeno entre o cultural e o vulgar chismorreo. Então, deram lugar entre o cultural, se falava de cultura, chismorreo vem de chisme. Chisme em espanhol significa fofoca. Às vezes é complicado traduzir algumas coisas, né? Então, entre o cultural e o vulgar disse-me-disse, eu traduziria assim, né? E entre o vulgar disse-me-disse, fofoca, na verdade, as pessoas também falavam, fofocavam, fuxicavam, né? Tem até estudo científico dizendo que a fofoca é essencial, foi essencial para a existência e sobrevivência do ser humano. Uma justificativa boa, né? Então, entre o cultural e o vulgar chismorreo, né? Quiçá, talvez, único, ao que se deu o nome de tertúlia, tá? Então, tertúlia é isso que ele fala de cuevas de conspiradores, ateneus. Isso é uma tertúlia. É uma palavra usada por aqui, né? Quando as pessoas fazem uma espécie de sarau, aquele encontro para conversar literatura, tem uma apresentação, né? A arte permeia por ali entre, no caso aqui, cafés e croissants e tortas, né? Legal, né? Tertúlia, tertúlia. Daqueles cafés, daquelas tertúlias, entre as quais não foram menos famosas as centradas no mundo da tauromanquia. Tauromanquia. Tauromanquia, eu não sei se vocês que essa última semana, as últimas semana passada, especialmente na semana passada, eu falei sobre festas populares na Espanha. E eu falei sobre a Fiesta de San Fermín, que nessas festas aconteciam los encierros, aquela corrida de touro, e as touradas. Então, essa palavra tauromanquia, ela significa toda essa cultura com os touros, seja das touradas, seja das corridas, né? Então, ele fala daqueles cafés, daquelas tertúlias, entre as quais não foram menos famosas as centradas no mundo da tauromanquia, em uma época na qual, inclusive, né, intelectuais e artistas não se dedicavam a censurar e é porque a palavra em português a gente, né, denigrar, eu não queria traduzir, deixa eu ver, em falar mal, em falar mal, né? Censurar e falar mal, vou traduzir assim, tá? A chamada festa nacional. O que ele está informando para a gente aqui? Que nesse período das tertúlias, os intelectuais, os artistas, eles gostavam, eles admiravam as touradas, né? Naquele período, eles não se dedicavam a censurar, a falar mal, a reprovar, né? Porque as pessoas mudam de opinião, né? Mudam de ideia, não muda de ideia quem não tem. Então o tempo vai passando e a gente vai aprendendo e modificando os hábitos. Se no passado as pessoas gostavam, admiravam, não viam problema, né? Hoje elas mudaram de posição, provavelmente porque se tornaram, sei lá, mais humanas ou amadureceram e viram que não precisam se divertir com o sofrimento do bicho, né? Se divertir com o sofrimento do outro é sadismo. Então, só para fazer uma colocação com respeito a esse comentário no texto. No queda, então, daquelas tertúlias, daqueles cafés, no quedan, ou seja, não restam, não sobram, né? No queda, do verbo quedar,
mais que recordações. Ou, em todo caso, um banco ou caixa de poupança. Ahorros quer dizer economia, poupança. Um banco ou caixa de poupança. Aí você pergunta, não é a mesma coisa? Eu digo, né? É porque tem banco que surgiu especialmente com essa finalidade de servir como poupança. Você vai guardar o dinheiro lá, enfim, os acordos. É muito comum, principalmente em espanhol, Espanha, essa história de caja de ahorros, banco e caja de ahorros. Aprenda que a palavra ahorros quer dizer economizar, poupar, tá? Tan solo um destes cafés literários madrilenhos ha sobrevivido. Então, somente um desses cafés literários, né, de Madrid, madrilenhos, sobreviveu à voracidade da picareta. A picareta, aquela ferramenta que você usa, né, em construção para derrubar, né, derrubar parede, cavar, picareta, né? Então, somente um sobreviveu, né, à voracidade da picareta ou da especulação. Quando ele fala especulação, a especulação imobiliária, né? Algumas áreas que se valorizam muito e aí algumas coisas tradicionais, como é o caso de alguns cafés, né, terminam não suportando aluguel ou vendendo porque receberam uma boa oferta. No caso, El Café Gijón, que é o nome do café é, da cafeteria, né, que sobreviveu a, aos tempos modernos. Não é isso? Uns viraram banco, né? Ele não fala? No queda mais que el recuerdo ou em su caso um banco ou caja de ahorros. Em alguns lugares não resta mais do que a lembrança, um recuerdo, ou em todo caso um banco, né? O caja de ahorros, ok? Aí a gente vai para as questões, né, sobre esse texto. A questão de número 1, e aí eu vou deixar que vocês tentem fazer, diz assim: El hecho de que los bancos han sustituído a los cafés de Madrid evidencia que. O que é que significa hecho? Hecho significa fato. O fato de que os bancos substituíram os cafés de Madrid, né, esses estabelecimentos para café, evidencia. O que é que isso indica? Né? Né, isso demonstra o quê? Os bancos terem substituído as cafeterias, onde era uma cafeteria, aqui já foi uma cafeteria, não é mais, é um banco. O que é que isso quer dizer? O que é que isso indica? A questão está em espanhol, está pura, 100% em espanhol. Aí, eu vou lembrar para vocês que é sempre mais bacana a gente fazer por eliminação. Aí são 5 alternativas: A, B, C, D, E. Uma é correta, 4 são erradas. Então procure erros. Saia procurando erro nas alternativas fazendo por eliminação. Se durante essa busca por erros você se deparar com uma alternativa em que você não encontra erros, provavelmente é a sua resposta. Mas você leia todas elas para confirmar se realmente é isso. Se ficou dúvida entre uma ou outra, porque pode acontecer, é o texto quem responde. Vai ter sempre alguma coisa na que vai ser eliminada, uma palavra, uma coisa que o texto não traz. Então, a gente vai marcar aqui para que vocês tentem fazer essa questão. 2 minutos, Renan, tá? A gente vai marcar 2 minutos.
Ok. Vamos lá então, né? Vamos ver. Vamos comparar aqui, né? Vamos ver o que é que você escolheu. Diz assim: o fato de que os bancos substituíram os cafés evidencia que a vida urbana é menos movida e sempre queda tempo para frequentar um café. Olha, a vida urbana é menos movimentada e sempre sobra tempo para frequentar um café. Se fosse assim, eles não teriam desaparecido. E como é que a vida urbana vai ser menos movimentada, né? É totalmente contra o que o texto fala, né? Vai totalmente o contrário do texto. Deixa eu pegar a minha caneta. Então isso aqui, ó, é o que eu faço, né? É o que eu uso para eliminar. É o que está errado. Risquei. B. Los bancos passaram a cumprir a função de los cafés. Os bancos passaram a cumprir a função dos cafés. Qual era a função dos cafés? Uma pausa para relaxar, para conversar, encontrar as pessoas, debater, falar sobre literatura. Os bancos estão se ocupando disso agora, né? Não precisa nem esticar muito. Então, tá errado. La gente. Em espanhol, quando se fala la gente, eu acho que eu já falei isso para vocês, significa as pessoas. Né? A gente, nós não. As pessoas. La gente se ocupa muito mais de lo econômico que de los encuentros entre las personas. Pode ser, não pode ser? Os cafés eram um espaço para diversão, entretenimento, né? Então, se os bancos ocuparam esses espaços, se as pessoas deixaram de frequentar, porque a vida, o tempo foi passando e a vida foi ficando mais corrida, isso está de acordo, não está não? La gente se ocupa muito mais de lo econômico, banco, que del encuentro entre las personas. Passar um tempo em uma tertúlia, né? Vamos ver a letra D. La gente já não se molesta em acceder a los bancos. O fato dos bancos terem substituído os cafés quer dizer que as pessoas já não se incomodam em ir aos bancos? Não tem nada disso. A questão, e eu acho que isso incomoda, inclusive. Mas o texto não vai por esse lado, né? O texto vai ainda para o lado da letra C, continua a letra C, né? Letra E. Los bancos e los cafés sempre estando disputando espaço. Os bancos e os cafés sempre disputaram espaço. Não, né? O texto vai falando que, se espalharam os cafés como agora se espalham, sei lá, bancos. É a demanda, é a necessidade, é o giro do mundo. Então, meus queridos, letra C. La gente se ocupa muito mais de lo econômico que del encuentro entre las personas, tá? Essa foi a primeira questão. Segunda, la importância de Viena respecto a los cafés se dá por quê? Lembram que a gente falou, inclusive, antes de ler o texto? Por que que ele cita Viena, fala de Viena? Vamos tentar achar a resposta? Renan vai marcar para a gente 2 minutos. Renan, por favor, 2 minutos.
Beleza? Vamos lá. Vamos lembrar de uma coisa? O texto cita Viena porque foi ali onde se concebeu, né, estabelecimentos especialmente para que as pessoas pudessem sair de suas casas, tomar um café, aproveitar ali, né, uma pausa. Então essa tradição, se hoje existem cafeterias, né, vem dali, né? A ideia foi em Viena. As pessoas tomavam café em casa. Então, a importância de Viena respecto a los cafés se da por qué. Letra A. El público puede ahí observar telas especiales, además de tomar café. O público pode ir aí observar telas especiais, além de tomar um café. O texto não fala de observar tela. O texto fala que se aclimatou bem na Europa, né, no sul da Europa, e aí surgiram as tertúlias. Não fala a respeito disso em Viena. En Viena, los cafés son lugares donde la gente va no más que en las noches de buen clima. Em Viena, os cafés são lugares onde as pessoas vão não mais que nas noites, né, em bom clima. O texto não tem isso, não. Pode vasculhar o texto. Sem lugar a dúvidas, a capital de Áustria inaugurou seu primeiro café público já no século XIX. Eu vou voltar no século XIX. Eu vou voltar só para mostrar. Mas não, né? Cadê? No final do século XIX, por Madrid, né? Madrid. Deixa eu pegar um marca-texto. La costume de tomar café em um lugar público especialmente desenhado para ello começou em Viena, puede que Asia en el siglo XVIII, quizá antes, pero em seguida se aclimatou à Europa. Pronto, tá aqui quando ele fala de Viena. O resto, a referência é Viena, e quando fala de Madrid no final do século XX, né, é que ele fala que bombou em Madrid, em Madrid, em Madrid. Então, meus amigos, só para a gente voltar no texto e ver que século XX não é referência, não refere a Viena, a Áustria. D. Em Europa, Viena sigue sendo a única cidade onde os cafés se desenham. Também não, né? Tem essa informação no texto. É para ser a letra E. Ali, em Viena, começou o hábito de tomar café em estabelecimentos públicos projetados para esse fim. Não é isso? Viena aparece no texto porque ele diz, olha, ali começou a tradição. Próxima questão é um texto com 5 questões que diz assim: vas a responder a pergunta abaixo sobre o texto, tá? Vamos ler o texto primeiro. Tem um texto e aí segue os exercícios. Vamos fazer a letra do texto. Diz assim: não tires las botellas, não jogue fora as garrafas. Há 20 anos, o vidro era o rei dos envases. Envases quer dizer vasilhames. Para comprar uma gaseosa, para comprar um refrigerante, gaseosa e refrigerante, era necessário intercambiar, trocar, la botella nueva, a garrafa nova, por uma vazia. Né? A reciclagem e reciclado era uma prática natural. Hoje, o plástico substituiu o vidro a tal ponto que nem os vinhos têm envases retornáveis. Então, a gente está falando de um país que toma vinho, como quase todos os que falam espanhol. Todo esse vidro lo tiramos à la basura. Todo esse vidro jogamos no lixo. As fábricas que reciclam vidro
As fábricas que reciclam vidro o moem o vidro e o derretem com muito calor para voltar a fabricar envases. Quando reciclamos vidro, estamos ahorrando, poupando uma grande quantidade de energia, já que fundir o vidro fundir o vidro descartado, requer muito menos temperatura que para fabricá-lo com matéria-prima virgem. Esse texto que tem aqui, a gente escreveu ele aqui fora, porque pela imagem que a gente tinha, não dava para ler, né? Então, coloquei ele aí fora. Esse texto aí fora é o que tem na imagem, que diz assim: a reciclagem começa quando levamos as botellas, as garrafas e frascos ao contenedor da escola, ao coletor. Contenedor ao coletor de onde? Da escola. Quando o contenedor, o coletor está cheio, um caminhão lo leva hasta a fábrica. Quando o coletor está cheio, um caminhão leva até a fábrica. Em la fábrica, a fábrica será incorporado ao processo de fabricação de novos objetos. O ciclo se completa quando volvamos a utilizar e reciclar novos objetos. O ciclo, né, o símbolozinho da reciclagem, se completa quando voltemos a utilizar e reciclar novos envases. Envases quer dizer vasilhames. Garrafa, pote, frasco, né, de vidro. E aí ele diz no final: agora vós podeis participar, agora você pode participar. E eu perguntaria, participar do quê? Né? Muito bem. A gente vai para a questão de número 1, que está em português sobre o texto. Bora ver se com essa leitura... Foi uma leitura rápida, né? Para quem está acostumado a ler duas vezes, a gente lê duas vezes, né? A gente não vai conseguir fazer essas questões todas no tempo que a gente ainda tem, mas eu acho que essa dá para fazer. E ela tá boa, é tranquila, porque está em português. E a dica é aquela de sempre, né? Qual é a dica de sempre? Lê o enunciado, vai para a questão e faz por eliminação, tá? Faz por eliminação. O Renan vai marcar para a gente. Renan, 2 minutos. Ok, beleza. Acompanhe comigo. Aqui diz assim: sobre o texto, podemos afirmar que
O vidro é um material que se recicla há mais de 20 anos. A gente tem que tomar cuidado, porque ele diz assim: há 20 anos o vidro era o rei dos envases. Ele pegou a informação que tem no texto, né? Há 20 anos, uma palavra, né, os 20 anos, e tentou vender de maneira errada. Quando ele fala que há 20 anos o vidro era o rei dos envases, significa dizer que se usava muito vidro para envasar, né? Então, nem a mesma coisa dizer que se recicla há mais de 20 anos. Então, tá errado isso aqui. Antigamente, os vasilhames de vidro não eram retornáveis. O texto diz o contrário, né? É, Para comprar, no final da linha 1, para comprar um refrigerante, era necessário trocar a garrafa nova por uma vazia. A reciclagem era uma prática natural. Então, o texto fala o contrário, né? Era retornável. Ele fala aqui que não era, eliminamos, né? Fazer por eliminação. Atualmente, o vidro é o material mais utilizado nos processos de reciclagem. O texto fala de vidro, de reciclagem de vidro, como é que funciona, mas o texto não traz essa informação. Se é vidro, se é papel, se é alumínio, o texto não diz isso. Então tem que tomar cuidado para não comprar uma informação que o texto não traz. Atualmente o vidro é o material mais utilizado. Não diz, o texto não diz. Se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, não fala. Então, se o texto não fala e ele traz uma informação, uma afirmação a respeito de, né, ele está afirmando. O texto não fala, tá? O vidro que retorna através do processo de reciclagem vem sobre a forma de vasilhame. E letra E, a fabricação de um novo vasilhame de vidro requer sempre cuidado com alternativas que trazem sempre, nunca, jamais, o uso de matéria-prima virgem. O uso de matéria-prima virgem para vidro é areia. E ele está falando de reciclagem de vidro. Então não é sempre, né? Senão não dava para falar de reciclagem. Você recicla 100% ali, o vidro aproveita 100%, né? Mas, você entende? Mas só para confirmar a letra D, o ciclo se completa quando voltemos a utilizar e reciclar novos envases, né? Tinha uma outra parte que ele falava também, deixa eu ver. Tem isso aqui também, ó. Las fábricas que reciclam vidro molham e derretem com muito calor para voltar a fabricar novos envases, confirmando, portanto, a nossa resposta para esse texto, que é a letra D de 2, né? De 2. De 2. E assim, pessoal, a gente vai encerrando mais um encontro, mais uma aula, mais um sábado letivo, né? A gente revisou o presente do subjuntivo, regular e irregular, e ainda alcançamos fazer interpretação de texto. Trabalhamos 2 textos, né? Esse aqui a gente não fez completo, faltaram algumas questões, mas a gente sempre volta a utilizar as questões que a gente não consegue fazer aqui, todas elas voltam depois para a gente, principalmente as de interpretação. Valeu, obrigado pela atenção de vocês, bom sábado, bom final de semana, nos vemos.